a história do Ceará Sporting Clube em poucas palavras é difícil, mas identificar as mudanças que aconteceram nos 2 últimos anos ficou fácil para quem frequenta o Carlos de Alencar Pinto. Em 2008, poucos imaginavam que do meio de uma crise pudesse surgir a possível solução. Naquele momento o clube estava passando por algumas turbulências e ele me pediu para ir no clube para apaziguar uma situação de greve de jogadores, dizendo ele que iria se afastar para nós assumirmos o clube. Naquela época era comum ver as notícias dando conta de problemas no Ceará. Péssimo relacionamento dos jogadores com a diretoria, os resultados em campo que não chegavam e, consequentemente, a torcida respondendo em alto e bom som, ou cobrando diretamente dos jogadores em campo, ou se afastando aos poucos dos estádios. Nenhuma simples reunião de diretoria costumava terminar bem. Eu fui para aquela reunião porque o presidente, na época, disse que eu iria entregar para mim. Aí iria entregar, que não queria mais, que estava com muitos problemas, etc, etc. E eu fui pensando que era para eu assumir a presidência do clube. E quando eu cheguei lá, começaram a discutir sobre a questão de treinador, e eu disse a ele que não tinha ido para ali para discutir nomes de treinador, tinha ido para ali para discutir com relação à presidência. Eu saí dessa reunião assim, um tanto quanto magoado e me afastei. Dali em diante eu terminei me afastando por completo. Depois do desligamento do então presidente Eugênio Rabelo, chegou a vez de Evandro Leitão assumir. Um desafio e tanto para alguém que era desacreditado pela própria diretoria do clube. Começaram a fazer algumas colocações, na época os mandatários do clube, e dizendo que eu não tinha condições financeiras de assumir o clube, etc. E eu disse a eles que não tinha medo de assumir. Depois que assumiu, Evandro Leitão se encarregou de se cercar de pessoas da confiança dele. O lema foi definido como profissionalismo acima de tudo. O primeiro passo foi a formação de departamentos que ainda não existiam no clube. Depois era a hora de começar o trabalho mais difícil. A gente tentou trazer pessoas que tivessem compromisso com o clube, que tivessem paixão, tivessem amor ao clube. E daí em diante foi uma questão de começar a lapidar, começar a profissionalizar o clube com essas pessoas que lá estavam, profissionalizando no sentido de remunerar essas pessoas, certo? Para que a gente tivesse, toda hora, todo momento, nós tivéssemos diretores dentro do clube que pudessem responder, havendo algum problema nos diversos departamentos. Em pouco tempo, as mudanças começaram a acontecer. Eu comecei realmente a cair, a ficha cair, a partir do momento que alguns torcedores, inclusive conselheiros, ficaram chateados por ter sido barrados no clube ou por situações parecidas, porque todo mundo entrava no Ceará a hora que queria, fazia o que bem queria. A organização foi sendo o principal mote para a gestão de Evandro, desde a diretoria do clube, passando pelo campo, até chegar no portão de entrada. Cada um foi ocupando o seu espaço. Mudanças na estrutura física começaram a aparecer para as pessoas que chegavam à sede do clube. Aliás, não só na parte estrutural. É que logo na entrada é possível encontrar os futuros craques alvinegros treinando. E os planos para esses garotos não param por aqui. Todos sabem a importância que as categorias de base têm para um clube que pretende ser grande. Por isso, uma estrutura já está sendo montada para eles. Um trabalho a longo prazo que deve trazer muitas respostas positivas. As primeiras coisas que nós fizemos foi, a partir do momento que nós assumimos o clube, foi conversarmos com as pessoas que estavam à frente naquela época, negociarmos para essa categoria de base voltar para o clube. Colocamos o Dimas, contratamos o Edmundo, contratamos treinador de goleiro, criamos uma direção. Hoje as categorias de base do Ceará são dirigidas pelo Mazinho e pelo Francélio. O segundo passo é agora com o nosso CT. O nosso CT, que nós estamos iniciando a construção desse CT, vai ser um segundo grande passo para as categorias de base. Dimas Filgueiras, que já fez história no passado, é hoje o principal responsável pelo futuro do alvinegro. Ele reforça o pensamento de que só assim, apostando nos futuros talentos, o clube pode ser realmente grande. O importante para o Ceará é fazer uma categoria de base forte, porque se ele tiver uma categoria de base forte, ele vai começar a
fazer jogadores dentro de casa, não vai precisar importar tantos jogadores e no final mandar esses jogadores embora. Ele vai fazer em casa e vai ter uma receita maior que ele vai começar a vender também jogadores. Esse é o mais importante dentro desse trabalho que está sendo feito nas categorias de base. Foi para isso que eu vim para a base. Passando pelo campo e chegando à parte de trás da sede, encontramos outras mudanças. Uma sala de imprensa foi criada para atender os jornalistas. O departamento de comunicação ainda ganhou um reforço. O clube trouxe o então diretor Orlando Mota para ser o responsável pelo departamento de marketing. É ele que faz essas campanhas que costumam mexer com o coração do torcedor e geralmente dão resultado nas arquibancadas. Agora vamos conhecer um pouco do que há por detrás desse portão aí. A entrada é restrita, só jogadores, comissão técnica e diretores têm acesso. É nesse espaço que ficam os vestiários, salas de diretorias e o CEPRAP, o Centro de Preparação e Reabilitação Alvinegro de Porangabuçu. As mais modernas formas de tratar, condicionar e reabilitar os atletas. Academia, sala de fisioterapia e departamento médico em um mesmo espaço. Além disso, o clube conta com um moderno centro de fisiologia, com equipamentos que dão condições de averiguar como o atleta fica antes e depois de cada jogo e treino. Controle, né? A gente ter números na mão para trabalhar torna isso possível, né? A gente sabe qual é a intensidade da frequência cardíaca máxima que o atleta trabalhou durante a semana, durante a última sessão de treinamento, para que a gente garanta que o atleta vá para o jogo realmente descansado. Então a gente tem uma relação muito boa com o preparador físico, com o Jorginho, o Jorge Sota, também com o PC Guzmão, cara muito aberto a essa parte científica do futebol, sempre visando o jogo, né, que é o nosso 100%. Logo à frente, passando pelo vestiário, nós encontramos o caminho que nos leva ao campo do clube. Por aqui os jogadores passam todos os dias. E é justamente sobre eles que a gente vai conversar na próxima reportagem. Não vai perder, hein? Até lá!